Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, um programa que respeita a sua inteligência. E por isso nós vamos refletir bastante sobre a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, que começou o desespero no sábado e terminou ontem à noite. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, tá certo? Porque esse é um país que está tudo certo, tudo normal, onde uma crise mundial financeira há um tempo atrás era uma marola e agora uma terrível epidemia, uma pandemia que já matou mais de 400 mil, é uma gripezinha. E por isso vamos ser contemplados com a Copa América. É muito, né? Pois é, esse é o nosso país. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta, eu vou apresentar um parça que está aqui comigo, aqui no estúdio para fazer o programa daqui e conto com você aí. Você participando conosco pelo 982-350070, 982-350070, porque nós temos muito que conversar. Roda a vinheta e voltamos daqui a pouquinho. Realmente, encerrando o mês, começando a semana, só notícia impactante, negativamente impactante, né? É como se a gente estivesse aqui, né, num país ensolarado, bacana, todo mundo feliz, sem inflação, todo mundo empregado, né? Todo mundo vacinado. E aí vem a dona Conmebol junto com a madrasta CBF para propor a Copa América aqui. E como futebol a gente sabe que e muitos se calam, né? Com certeza vai ter barulho por aí, né? Vai ter Copa América por aí, lá em Manaus, quem sabe não faça uma em Maranhão, lá no Maranhão também, né? Para inaugurar a cepa indiana. É bacana, vão fazendo aí, vão brincando. A vida, né, não é de vocês que está em jogo, né? Com certeza quem está pensando isso já deve estar até vacinado, né? Nós aqui, simples mortais, que somos simples mortais, que nos complicamos, né? Para não falar outra coisa. Bom, mas aqui no estúdio, para falar de futebol, está um cara que entende muito. É um professor para nós. Flávio Almeida. Boa noite, Flávio Almeida. Eu vou deixar o professor para você, Carlinhos. Boa noite a você, telespectador, aos nossos companheiros da técnica. Vamos falar um pouquinho de futebol, se é que temos futebol para falar, né? O futebol mineiro anda mal das pernas. E o brasileiro, a turma anda sambando na nossa cara. Essa é a verdade. Aliás, uma das grandes virtudes do Flávio é a modéstia, né? É por isso que ele está aqui conosco, realmente é um cara que merece, né, sempre esse destaque que a gente, né, procura passar. Bom, meus amigos, então o Flávio está aqui comigo, vocês aí, eu quero trocar esta figurinha com você, fazer essa interface aí para a gente refletir sobre futebol, não é falar de futebol não, refletir. A gente fala no boteco, a gente fica escutando esses treinadores, os dirigentes, alguns colegas da imprensa, falar até papagaio fala, não é verdade? Mas nós estamos aqui para refletir, né? Então vamos começar logo aqui pegando pesado, né, naquele vexame de domingo de manhã, né? Todo mundo acordou cedinho, os atleticanos, quem não é atleticano também gosta de ver futebol, acordou cedo e vejam só, põe aí na tela aqueles momentos que a gente costuma chamar de melhores. Põe aí, põe para o torcedor, para a gente já comentando sobre isso. Olha o que acontece no Mineirão, né? Nós aqui, Flávio, ao longo da semana, eu parei, inclusive, a imagem aqui, pedi para parar a imagem, congelar a imagem, no clássico contra o América, para mostrar os erros de posicionamento da defesa do Atlético, né? E alertei, se eu estou vendo, quem entende de futebol, quem acompanha futebol, quem é treinador é pago para fazer futebol, também está vendo. Só que eu acho que o Atlético não estava vendo, porque voltou a repetir os erros e se deu mal, né? Se deu mal, o Fortaleza, o grande Fortaleza, né? Que agora estão dizendo aí que o lance é que o Fortaleza é muito bom, né? O Fortaleza é bom demais. Então, ou seja, vamos enganar o povo? Vamos. E vamos continuar entregando pontos assim, né? Olha, esse lance é interessante, pênalti. O Atlético não reclamou. Contra o América, o Atlético fez um chororô, porque falou que o Igor Rabelo não empurrou o Ali. Olha aí. Foi o mesmo lance. Exatamente o mesmo lance. Então não é assim que se faz no futebol. Tem que respeitar a inteligência de quem acompanha futebol, né? Bom, e aí o Hulk converteu o pênalti, né? E o Atlético parecia que ia sorrir feliz, né? Mas aquele gol
acabou foi enganando um pouco, porque, na verdade, foi um pênalti que eu não marcaria, nem no Clássico e nem ontem. Né, não marcaria. E aí, olha, é interessante que teve uma falta que o Wellington Paulista, aí o impedimento. O Wellington Paulista ficou sinalizando para o companheiro dele, o Wellington Paulista, atacante de Fortaleza, para chutar forte. É um gesto que se faz para chutar forte e rasteiro. Porque ele sabe que o Everson entrega. Né? E você viu naquela bola que ele soltou no lance impedimento. E aí nós estamos vendo os gols. Olha o desarranjo, né? Em um gol, quem foi fazer a cobertura do lado de lá... O que mais chama atenção é isso, né, Carlinhos? O Cuca. O Guga. Né? O Guga. No outro gol, quem foi fazer a cobertura foi o Igor Rabelo. Cara, impressionante, parece uma zaga de futebol amador. Mas de futebol amador ruim, fraco, né? Porque futebol amador bom não comete esses erros. E o Titi quase ia fazendo ali um golaço de bicicleta dentro da pequena área. Quer dizer, por mais que o jogador estivesse ali na posição de impedimento, mas... Olha aí, olha só, olha como o Alonso, um zagueiro de seleção, vai na bola totalmente atrasado e não corre, deixa, né? Não tem velocidade. Né? Não tem velocidade, chega atrasado no lance, assim, Agora... parece uma criança. Né? São erros, me permita só colocar um pouco mais aqui da minha modesta, melhor dizendo, visão. São erros que a gente corrige lá na base, no infantil, né? Que a gente coloca o jogador para ele acostumar a marcar, a diminuir espaço, a se posicionar, a não ficar marcando a bola, a marcar o posicionamento do adversário. Né? O Atlético parece que desaprendeu. Esses atletas que aí estão, né? Porque é impossível que o Atlético não esteja treinando. Carlinhos, no jogo de ontem, eu chamo a atenção para alguns detalhes. O Atlético começou pressionando, começou indo para cima, como faz normalmente com seus adversários, mas o Fortaleza, ele soube sofrer no início do jogo. O goleiro Luiz Felipe, ele fez 3 boas defesas, uma delas, a gente viu agora há pouco ali, ele saiu, né, caiu numa bola ali para dar um tapinha nela e, na sequência, um escanteio. O Atlético ainda recuperou pela esquerda e cedeu o escanteio. No pênalti, ele resolveu escolher o canto, saiu antes da batida e, por isso, o Hulk bateu sem muita dificuldade para conseguir vencer a vigilância do goleiro do Fortaleza. E, dali para frente, o Atlético não conseguiu fazer o goleiro do Fortaleza trabalhar. Fez o gol e depois o Atlético não conseguiu jogar mais. Agora, eu chamo a atenção, né, e aí é interessante que você falou no início do programa, né, nós vamos refletir sobre futebol. Olha o Guga. O Guga foi fazer a cobertura lá. O Guga foi fazer a cobertura lá na esquerda. Essa defesa. Olha. O Arana não aparece no enquadramento do lance e o Igor Rabelo e o Alonso sequer chegam na bola. Incrível. Né? Chama a atenção porque o Atlético foi campeão mineiro e dos 4 clássicos que ele disputou, ele venceu 1, que foi o primeiro contra o América. Nesse lance também a gente observa que todos, a linha de zaga do Atlético marca a bola. Né? Por sorte, o atacante não percebeu o posicionamento dele. Pois não, Flávio. O Atlético venceu um clássico contra o América. E olha só o lance de contra-ataque. Olha que aula de contra-ataque. E o Vojvoda, o argentino, ele deu um nó tático no Atlético no segundo tempo com uma peça que ele colocou, que foi o Pikachu. Pois é, Flávio, mas aí que é o detalhe. O Atlético cometeu esses erros, todos que vimos ontem, no Campeonato Mineiro. Né? Nós estamos aí revendo os lances. Vocês vão observar que em todos os lances de ataque do Fortaleza, a defesa do Atlético estava mal posicionada. Então, ou seja, erros recorrentes. O que aconteceu? O Fortaleza trouxe uma formação inicial, né, com 3 zagueiros, tá certo? Para ter uma sobra ali para pegar o Hulk, acreditando que o Atlético iria afunilar, abrir bastante o jogo pelas extremas, o que não ocorreu. O Atlético traz o jogo para dentro. Quando o Atlético faz isso, desaparece o Nátio Fernandes, Sim. que eu já falei aqui. O Nátio Fernandes, quando dobra a marcação nele, ele desaparece do jogo. Não é o primeiro nem o segundo, não. Tá certo? Aí tô vendo colegas aí. A turma da flanela, porque tirou o Nátio, então deu errado. Não, é porque ele não estava rendendo. Ele estava muito fácil a marcação dele. Então, o Juan Pablo Vojvoda tira a formação de 3 zagueiros, libera os seus 2 alas e põe o Pikachu. Sim. Simples.
gente, isso é básico no futebol de base, de futebol amador. Básico do básico. Tá certo? Ele não inventou nada, não. Só que estava tão fácil para ele, né, que ele deve ter se lembrado do que ele viu no Campeonato Mineiro e falou, pô, o caminho é aqui, é na Avenida Arana e na Avenida Guga. E ontem, por acaso, o Guga... E jogou nas costas dos dois. Ontem, por acaso, os gols, o primeiro que estava impedido saiu do lado esquerdo, mas de um remate potente fora da área. Um remate de um jogador que a gente conhece, que é o Ederson, que saiu aqui da base do Cruzeiro, que está emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza. E, na sequência, jogada em velocidade. E é aquilo que você acabou de falar. O Marrone não fez a recomposição, o Arana estava lá na frente. A marcação do Atlético na sequência de um lance de bola parada foi frouxa. Essa é a grande verdade. E, além disso, o Atlético não tem volantes de marcação, volantes de pegada. O Cuca está tentando manter ali o Alan e o Tietê, mas são jogadores que não fazem nem de perto aquilo que faziam os jogadores que ele teve aqui em 2013, Pierre e Leandro Donizete. Agora, o detalhe importante que é preciso trazer a essa mesa, pelo menos, né, é que criou-se uma bolha durante o Campeonato Mineiro. A Federação Mineira, com muita qualidade da sua comunicação, né, ela valorizou o campeonato dela, tá certo? E houve uma sequência de comunicação, tá certo? E de repente, começamos a dizer, a imprensa de maneira geral, parte da torcida e tal, que o campeonato estava, porque porque o Pouso Alegre estava chegando, porque o Atlético, que nos disputava há 50 anos, estava chegando. Mas nós falamos aqui também, olha, gente, vocês precisam perceber que o nível técnico está lá embaixo. Por isso que está dando jogo emocionante. Porque você também, no nível técnico baixo, no desespero, você cria emoção também. Não é verdade? Então, veja, então essa bolha que foi criada, ela foi alertada aqui. Olhem para o Campeonato Mineiro, mas veja lá fora também o que está acontecendo. Porque terminado o Campeonato Mineiro, vem o Brasileiro, vem a Copa do Brasil e a história é outra. E a gente observa já na primeira rodada que equipes de meio de tabela, da parte final da tabela, está encarando os times de Minas com facilidade. Sim. Com facilidade. Não é que o Fortaleza ontem suou a camisa para virar o jogo. Não teve dificuldade, não. É que o Confiança arrebentou para superar o Cruzeiro. Não é que o Atlético Paraná suou sangue para vencer o América. É porque nós é que ficamos muito aquém do futebol deles. Eles estão começando e nós estamos tentando começar. E é o que eu dizia agora há pouco, né? O Atlético ganhou um campeonato mineiro em que ele perdeu para o time do Cruzeiro de Série B, que naquele momento não estava organizado. O técnico Felipe Conceição estava tentando fazer alguma coisa com aquele time e o Atlético perdeu com todos esses jogadores que perderam ontem para o Fortaleza. Perdeu para o time do Cruzeiro, que é muito ruim. A gente não pode tapar o sol com a peneira, o time é muito ruim. O América, o Atlético venceu lá atrás, quando o Atlético venceu o América lá na metade da primeira fase, quando o América ainda estava se organizando e nos dois jogos das finais, nos dois jogos da final, o Atlético não conseguiu vencer. E na Copa Libertadores, gente, Cerro Porteño, La Guaira, América de Cali, não dá para comparar. Aliás, antes de irmos para o intervalo, né, eu vou chamar o intervalo, que o tempo já estourou. Quero chamar a atenção aqui. Eu ouvi, nós vamos ouvir o Cuca falar, tá? Eu ouvi colegas dizendo, nossa, o atleta estava cansado. Puxa, mas foi um esforço incrível para vencer o La Guaira, não foi? Na terça-feira de semana passada. Ô, gente, olha, vamos para o intervalo, que depois eu quero ouvir o torcedor também. Participe pelo 982-3500-70, porque o negócio não pode ficar assim. Participe.